Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus e abrir a sua Bíblia no livro de João, do evangelista João, capítulo 5. João, capítulo 5. Diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, porque nós temos a convicção no nosso coração que o Senhor se encontra neste lugar, que o Senhor recebeu a nossa adoração. Ó Deus, nós fizemos de coração, Senhor, nós expressamos os nossos sentimentos, Senhor, dizendo que o Senhor é eterno, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que faz muito mais do que pensamos, ó Deus, e pedimos, e temos a convicção que o Senhor está neste lugar para nos abençoar. Fala agora o nosso coração através da Tua palavra, que a Tua mensagem, Senhor, possa chegar em cada coração, não só dentro desse tempo, Senhor, mas aqueles que estão online também, ó Pai, que o Senhor possa estar falando. Aquieta o coração dos que estão no templo e os que estão nas suas casas, Pai, para, Senhor, neste momento, não deixar que espíritos malignos que trazem confusão, inquietação, venham roubar essa semente preciosa que é a Tua palavra. Me dá a graça e a sabedoria para eu transmitir a Tua palavra. Nós repreendemos todo espírito maligno, Pai, que queira roubar, trazendo distração ou confusão neste ambiente, ó Pai, e pedimos a Tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Interessante que o texto começa dizendo que Jesus subiu para Jerusalém por causa de uma festa. Como nós estamos aqui, essa é uma grande celebração a Deus. Eles estavam ali para celebrar a Deus numa das festas dos judeus. E nós estamos aqui também para celebrar ao nosso Deus, como celebramos nessa noite aqui, louvando a Deus, reconhecendo quem Ele é, falando do seu poder, da sua grandeza, né? De tudo que o nosso Deus tem sido. E Jesus Cristo certamente subiu. Mas interessante que o texto nos diz que ao subir ali, Ele foi, ao entrar pela porta das ovelhas, em Jerusalém havia várias portas, e essa é uma das portas onde as ovelhas passavam para o sacrifício, né? Para ir até o templo para o sacrifício,
por isso chamado Porta das Ovelhas, e ele para em um pavilhão que ficavam ali muitos, o texto nos diz claramente, muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, muita gente doente, naqueles pavilhões ali, e o nome daquele tanque chamava tanque de Betesda, que significa misericórdia. E é isso que acontece com Jesus. Mesmo a gente aqui celebrando, talvez não só aqui dentro, mas pessoas que nos ouvem nesse momento estão passando por sofrimentos, algumas enfermidades, alguns problemas às vezes financeiros, alguns problemas na família, enfim, sofrimentos como essas pessoas estavam ali. E Jesus Cristo, mesmo nas nossas celebrações, isso me encanta muito, Ele está olhando com seu olhar de misericórdia para as nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, muito inquietante. Talvez você esteja com a dor no seu coração, talvez você esteja pedindo a Deus por alguma situação, mas saiba você que uma coisa, Jesus Cristo, Ele continua no meio das nossas celebrações, olhando para a dor das pessoas, com seu olhar de misericórdia, olhando a situação. Jesus Cristo, Ele olha todas as situações. Nós vemos que Jesus Cristo, quando Ele tem um encontro com a mulher samaritana, Ele sabia o que ela estava passando. Ela era uma mulher adúltera, e estava certamente não feliz com aquela situação. Quando Ele olha para Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, ele olhava para Zaqueu e sabia que Zaqueu era um homem que tinha sede de Deus, apesar de ser enganador, um cobrador de imposto, odiado pelos judeus, de ter roubado, ele mesmo confessa isso, né? Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ele tinha roubado pessoas, mas Zaqueu, ele olha para Zaqueu e vê um homem com sede de Deus. Ele olha para o moço rico, que vem perguntar para ele o que ele faz para herdar a vida eterna, e ele fala: você larga tudo e me segue. Mas como ele era rico, ele sabia que o coração daquele homem, daquele moço, ele estava preso às riquezas, como a mulher samaritana estava presa à sexualidade, como Zaqueu estava preso à ganância, do dinheiro, de conquistar as coisas. Ele conhece. Jesus Cristo, Ele faz o diagnóstico da nossa vida. Não adianta a gente querer esconder de Jesus alguma coisa, porque Ele sabe o que está passando. E quando Ele chega nesse tanque, Ele sabe que aquele homem estava ali naquela situação, aquele paralítico, há 38 anos, cheio de sentimentos de culpa, por causa do pecado lá atrás. A palavra de Deus não nos diz o que aconteceu, mas ele ficou paralítico em função de um pecado lá atrás. Tanto é que Jesus Cristo fala: olha, está curado agora, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, no versículo 14. Então Jesus Cristo, ele sabe que aquele homem está ali, naquela situação, atormentado, não só pela sua enfermidade física, mas também pela sua enfermidade na alma. Ele sabe disso, e Ele sabe o que nós estamos passando. Ele vai de encontro lá dentro do nosso coração. Aquilo que às vezes o esposo não pode ver na esposa, Jesus vê. Aquilo que um pai não pode ver num filho, o sofrimento dele, Jesus Cristo vê. Aquilo que um filho não pode ver num pai ou numa mãe, Jesus Cristo vê. Aquilo que muitas vezes você está passando, e às vezes está naquela situação dolorosa, difícil, talvez as pessoas que estão ao seu redor não saibam o que você está passando, mas Jesus Cristo tem o diagnóstico. No meio das celebrações, no meio das situações, Jesus Cristo conhece lá no fundo
o que nós estamos passando. Interessante que Jesus Cristo faz uma pergunta para esse homem, que ela é intrigante, porque Jesus Cristo pega um paralítico, pensa bem você com o seu problema, você que eu falando aqui nessa noite, você está com o seu problema e Jesus Cristo pergunta: você quer que eu resolva o seu problema? Jesus Cristo só pergunta para ele: quer ser curado? A resposta deveria ser a mais simples possível. Claro, sim. Se eu estou com um problema, eu quero que seja resolvido. Mas interessante que esse homem, em função da situação vivida nesses anos todos, ele dá uma série de desculpas, que são às vezes desculpas que nós também damos, e às vezes não recebemos a bênção de Deus, não somos curados, não temos o nosso problema resolvido, exatamente porque ficamos dando desculpa em relação à nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre isso que Deus colocou no meu coração, porque a pergunta de Jesus Cristo, ele continua sendo: você quer ser curado? Você quer ter o seu problema resolvido? Você quer que sua situação seja resolvida nessa noite? Ele continua, ele está aqui, ele está com o seu olhar de misericórdia, ele sabe o diagnóstico da sua dor, mesmo você não falando o que se passa lá no fundo da sua alma. Talvez nenhum bom psicólogo conseguiu entrar, nenhum psiquiatra conseguiu que você falasse sobre isso, talvez nem um amigo mais chegado, um parente mais chegado conseguiu que você falasse, mas Jesus Cristo, Ele sabe, não adianta esconder. Por isso ele pergunta, porque era óbvio, um homem paralítico há 38 anos, cheio de enfermos naquele lugar, e Jesus Cristo olha para ele, e é isso que Jesus Cristo está fazendo, está olhando para você nessa noite, é para você, não é para a pessoa que está do seu lado, é para você, que está com a dor, está com um problema, está com uma situação difícil, que Ele faz o diagnóstico, e Ele quer certamente trazer a vitória e a bênção sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar sobre isso, essas desculpas, e a primeira desculpa que ele dá, está aqui, de uma forma muito clara, no versículo 7, logo depois que Jesus Cristo pergunta, ele diz: não tenho ninguém. Olha o que diz o versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, não tenho ninguém, todos me esqueceram, fui abandonado. Muitas vezes nós estamos padecendo, nós já aceitamos Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, e mesmo assim, nós estamos com as mesmas questões que esse homem tinha, um paralítico de 38 anos, todos me esqueceram, ninguém liga para mim, fui abandonado pela minha família, meus pais me abandonaram, meus amigos me decepcionaram, a igreja, o povo, meus irmãos, o irmão da igreja me decepcionou, eu não tenho ninguém. Desculpas. Jesus está perguntando se ele queria ser curado. Jesus Cristo está perguntando para você se você quer o problema resolvido, se você quer a situação que você certamente vai colocar na mão de Jesus totalmente resolvida. Não fica dando desculpa, colocando a culpa no outro, sendo que ele tinha que dar a resposta. Eu quero. Se essa oportunidade me cura, se essa oportunidade resolve o meu problema, não jogar para cima dos outros. A cura dele não passava só pelo corpo, claro que não, a cura dele passava pela sua alma também, passava pela sua alma, ele precisava ser curado lá dentro dele, porque ele se sentia frustrado, abandonado,
ninguém se importa comigo, ninguém quer, me esqueceram. Deus não se importa comigo, meus amigos não se importam comigo, minha família, eu estou aqui há 38 anos e ninguém vem aqui para me ajudar a colocar dentro do tanque. E às vezes nós não somos diferentes, nós fazemos a mesma coisa. A palavra de Deus está sempre nos dando a oportunidade de curar o nosso corpo, de curar a nossa alma, as nossas emoções, de trazer vitória às nossas vidas, porque Jesus Cristo tem o poder. Ele falou que ia dar vida e abundância, e nós ficamos botando a culpa da nossa derrota, da nossa situação nas pessoas. Ninguém. Então nós temos que parar de dar essa desculpa e assumir nós. Senhor, o Senhor está me perguntando, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero o meu problema resolvido, eu quero, porque Jesus Cristo, Ele continua perguntando, você quer ser curado? Então, eu que tenho, não coloque a culpa da sua derrota nos outros, assuma aquilo que você precisa assumir, que é falar com Deus, que eu quero sim, eu quero que o Senhor resolva a minha situação. Segunda desculpa, que muitas vezes nós também damos, é o tempo. O versículo 5 diz, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Já estou nisso há tanto tempo, não tem mais jeito mais para o meu casamento, acabou a amizade, acabou o amor, não tem jeito mais para essa enfermidade, eu já fui nos médicos, eu já consultei fora, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, não tem mais jeito, o tempo foi passando, já passou 5 anos, já passou 10 anos, eu continuo com essa enfermidade, e eu não assumo. O tempo, ele é cruel, porque o tempo vai nos desanimando, o tempo vai fazendo com que a gente desista da nossa bênção, da nossa vitória. Às vezes, estamos passando por um problema financeiro, já tem tanto tempo, e Jesus Cristo está perguntando, você quer que eu resolva o seu problema? Você quer que eu te ajude? E eu, não tem ninguém, já tem 10 anos que eu estou nessa situação, eu já me acostumei. O tempo com uma determinada situação faz com que a gente se acostume com o problema. E Deus não nos criou para nós acomodarmos com os problemas. Nós podemos até morrer com aquele problema, mas vamos lutar para que ele seja resolvido. Nós vamos lutar para que a vitória venha sobre as nossas vidas. Não podemos nos acostumar. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos com uma enfermidade. Quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus Cristo curava, ela pensou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, olha que fé. Ela já tinha procurado solução nos médicos. A palavra de Deus nos diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, estava abandonada pela família, uma situação dramática, empobrecida, e de repente, ouve falar de Jesus, a multidão em volta dele, e ela vai e encosta nas vestes de Jesus, e sai virtude de Jesus, porque Jesus Cristo é sempre virtude, Jesus Cristo é sempre cura, Jesus Cristo é sempre poder, Jesus Cristo é sempre solução para a nossa vida. Então 12 anos não fez com que ela se acomodasse. Aquele paralítico estava cheio de desculpa, 38 anos já estou acostumado, meus colegas aqui do lado, acho que ele pensou, vou sentir até falta desse cego que fica aqui, desse coxo que fica desse lado, eu converso com esse.
Muitas vezes nós nos acomodamos por causa do tempo, mas o que a palavra de Deus está dizendo para você hoje, que para Deus não tem tempo, Ele pode dar a solução hoje para você, no nome de Jesus. A mulher encurvada, 18 anos, 18 anos encurvada, e de repente um encontro com Jesus. Basta um encontro com Jesus e Jesus Cristo perguntar: você quer ser curado? Você quer seu problema resolvido? E aquela mulher se endireitou. Um encontro com Jesus. E nós marcamos um encontro com Jesus nessa noite, para sermos abençoados. Não importa quanto tempo você está passando por essa situação. Você pode estar dizendo: já cheira mal, como as irmãs de Lázaro falavam, já está 4 dias morto, já cheira mal, já está cheirando mal, já não tem jeito, já tem 4 dias para um morto, realmente, já está deteriorado, mas Jesus Cristo só fala: Lázaro, vem para fora. Não importa o tempo, para Deus, o tempo nada é, Ele é eterno, Ele pode todas as coisas, Ele pode dar a solução para esse problema crônico que você está, se você falar: olha, eu acordei nessa noite, eu creio que esse encontro com Jesus vai transformar essa minha situação, não importa quanto tempo eu esteja passando por ela. Creia, não porque eu estou falando, creia porque a palavra de Deus nos diz isso. Então essa foi a segunda desculpa. A terceira desculpa, que está ali, né, forjada no seio daquele homem ali, que era o medo de remexer com o passado. O versículo 14 diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Muitas vezes o processo de cura na nossa, não só do corpo, estou falando também da alma, das emoções, das depressões, das ansiedades, das doenças que nos oprimem tanto, e de situações adversas que vêm sobre a nossa vida, que nos oprimem. Nós temos que olhar para trás e reparar os danos. Nós temos que ir lá atrás. O que Jesus Cristo falou com ele, estava falando com ele: olha lá atrás, o que você fez? Você precisa tratar isso aí, para que você não faça isso de novo, e venha coisa pior. E quantas vezes nós estamos passando por sofrimentos na nossa vida, por enfermidades na nossa vida, porque nós não fomos lá atrás e tratamos daquilo ali. Uma ferida que foi feita lá no passado, um abuso, um assédio, um abuso sexual, um assédio, uma violência, maus tratos por pais ou por pessoas, situações que machucaram a gente, às vezes até um professor, alguém que a gente admirava e de repente falhou com a gente, alguém muito próximo, e aquela ferida foi aberta, e nós não voltamos lá atrás para tratar disso, para reparar disso. Eu não estou falando de exposição, você expôs seu problema para todo mundo, você tem que ir para o profissional correto, conselheiro, o pastor, seja quem for, uma pessoa amiga que te ouça, de confiança, mas tem que ter ajuda para reparar as coisas que foram lá do passado, que estão atrapalhando a vida hoje. Quantas pessoas que não estão vivendo o dia, o bem que Deus quer para ela dentro do casamento, o bem que ela
que Deus quer para ela no seu trabalho, o bem que Deus quer para ela espiritualmente, porque estão lá com mágoas do passado e não foram até lá para perdoar, para serem curadas, para serem saradas. Ferida, a gente não tampa a ferida, a gente limpa a ferida, a gente cura a ferida. Não quer dizer que perdão, você vai esquecer do que aconteceu, mas vai passar a não doer mais. Aquela dívida que você acha que tem que cobrar daquela pessoa, você não vai querer cobrar mais, porque a falta de perdão adoece, entristece, impede as nossas orações de chegar até Deus. O nosso louvor fica sem significado quando nós estamos cheios de mágoas, que nós não perdoamos as outras pessoas. Então Jesus estava falando para esse homem: olha, você tem que ir lá no passado, lembrar o que você fez, repara isso, não cometa mais. Talvez ele tenha ferido alguém, ou o feriram, e ele ficou naquela situação. A palavra de Deus não nos diz, mas fala com ele, não peca mais. Precisamos entender que o perdão, ele é fundamental. Não importa o que fizeram, você pode ser a vítima, mas é essencial que haja o perdão, que haja o tratamento lá atrás. Tem duas palavrinhas que elas são separadas pelo um T: sanidade e santidade. Sanidade é você ter equilíbrio mental, emocional, ser curado, está curado. Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus, estão vivendo uma vida de santidade, que é uma vida de separação, mas são aleijados emocionalmente, porque não houve sanidade, não houve cura. Talvez fosse o caso desse homem, que Jesus Cristo fala com ele: olha lá atrás. E talvez seja o seu caso, uma mágoa que precisa ser tratada, um problema que precisa de solução, para que você não tenha só santidade, seja de Jesus. Uma pessoa separada vai morar no céu, mas você poderia viver o melhor de Deus, a vida abundante que você não está vivendo aqui na terra, porque você não está sarado nas suas emoções, não está equilibrado nas suas emoções, não entendeu que Jesus Cristo, ele veio para dar não só salvação, mas veio para dar uma vida em abundância. Muitas pessoas confundem, acham que vida em abundância é muito dinheiro, é riqueza. Não, é uma vida equilibrada, cheia de paz, de alegria, de amor, de harmonia, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que você não está com os seus ombros pesados, sobrecarregados, porque você colocou o peso nos ombros de quem pode, que é Jesus Cristo. Ele fala: lança sobre mim os fardos pesados, a sua ansiedade. Então é preciso que nós estejamos trabalhando isso aí. Não pode ter medo de ir lá atrás e remexer o passado. Essa não pode ser uma desculpa: não, eu não gosto de mexer, isso dói demais, me machuca. Está na hora. Se te machuca ainda, é porque não houve o perdão, porque não houve a cura, porque não houve a solução que Jesus Cristo quer dar. O dia que acontecer isso, você não vai ter só santidade, mas vai ter sanidade, equilíbrio.
para viver uma vida que vale a pena ser vivida nessa terra. A vida na presença de Deus, mas uma vida de equilíbrio nas nossas emoções. E nós precisamos entender que isso é fundamental para nós respondermos a pergunta de Jesus: você quer ser curado? Você quer ser curado? E Jesus Cristo o cura e depois fala com ele: olha o passado, olha onde você caiu, para você não cair de novo. Olha o que você viveu e que te trouxe a essa enfermidade, para você não ficar enfermo de novo. Então nós temos que entender que não podemos dar essa desculpa: mas fez tanto comigo, me machucou tanto, eu não consigo perdoar. Você pode viver dessa forma, mas não vale a pena. O maior conhecedor do ser humano é Jesus, e Ele mandou que a gente perdoasse 70 vezes 7, ou seja, perdoa toda vez. Não deixa que a mágoa, a ira, atrapalhe você de viver o melhor de Deus na sua vida, não. O melhor, o maior de todos os psicólogos nos ensinou isso. Então aprenda e coloque em prática em nome de Jesus. E para nós terminarmos, a última desculpa que estava ali no coração daquele homem, claro, um paralítico de 38 anos, eu não consigo. Eu não consigo. Aí Jesus Cristo fala com ele no versículo de número 8. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha que coisa. Quando Jesus Cristo pergunta: quer ser curado? Certamente ele fala: não tem ninguém. Não tenho ninguém. Eu já estou há 38 anos. O tempo, eu estou acostumado com essa situação. E eu não quero ir lá, eu já sofri tanto por causa do passado, não quero voltar lá atrás, não. E tem outra coisa, eu não consigo, está vendo que eu estou paralítico, como é que eu vou entrar na água? Eu não consigo. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, damos essa desculpa: eu não consigo, eu não sou capaz, tem gente que é muito melhor do que eu, olha o tanto de doente ali, ele podia ter apontado: olha o tanto de doentes, todos melhores do que eu, estão em situação melhor do que a minha. Jesus Cristo não está perguntando se você consegue ou não consegue. Jesus Cristo está te perguntando se você quer ser curado, se você quer a bênção nessa noite, se você quer a vitória, se você quer levantar, pegar o seu leito e andar. É isso que Jesus Cristo está perguntando, e ordena, mais que perguntando, está querendo dar a ordem para você, falar: olha, você pode não conseguir com as suas forças, mas eu te ajudo, eu tenho todo o poder. Mas isso é impossível. Impossível para os homens, mas não impossível para Jesus Cristo. Não é nada impossível para Ele. Jesus Cristo, Ele dá ordem e Ele tem o poder. Quando Ele olhou para o homem com a mão ressequida, a mão do homem toda seca, e Ele falou: estende a mão.
Aquele homem estendeu a mão dele voltou ao normal. Lázaro estava lá 4 dias morto, como eu falei. Jesus Cristo falou: Lázaro, vem para fora. Ele não perguntou para Maria e Marta se era possível, ele só falou: tira a pedra, tira a pedra. Tirar a pedra. Elas precisavam só tomar essa medida. O resto é com Jesus. Quando Jesus Cristo está dizendo para você nessa noite: levanta a sua cabeça, olha para o autor e consumador da sua fé, e anda, vamos para frente, a sua bênção chegou, a sua vitória é essa noite. Ou nós ouvimos a voz de Jesus, ou vamos continuar lá naquele pavilhão, com o resto das pessoas. Jesus entrou naquele pavilhão para falar com aquele homem. Ali tinha paralíticos, coxos, cegos. Jesus entrou naquele pavilhão para falar com aquela pessoa. Talvez você seja essa pessoa que Jesus Cristo, com seu olhar de misericórdia, veio falar para você nessa noite. Ele me deu a ordem de falar sobre isso, porque Ele queria falar com você. E a pergunta volta a ser, não a minha pergunta, a pergunta de Jesus: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer que seu problema seja resolvido nesta noite? Ele quer dar a palavra de ordem: levanta, toma o teu leito e anda. Mas depende da gente. Se aquele paralítico não tivesse levantado, continuasse dando desculpa, ele teria morrido ali, dentro daquele tanque, daqueles pavilhões. Um dia ele morreu, como todos nós morreremos. Um dia nós vamos ter outros problemas, mas a certeza é que Jesus Cristo sempre vai olhar para a gente com seu olhar de misericórdia onde nós estivermos. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos. E eu queria que você fechasse seus olhos, para que você não tivesse se distraindo com nada, porque agora é você com Jesus. Ele sabe o diagnóstico, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua paralisia, Ele sabe do seu desconforto, Ele sabe que muitas vezes você tem dado desculpas. Não tenho ninguém. Como não tem ninguém? Você tem Jesus, você tem tudo. E às vezes temos até pessoas, mas nós nos conformamos com aquele problema, porque estamos passando por ele há tanto tempo. E Jesus Cristo está dizendo para você: não se conforme. Fica conformado com essa situação. Pode ter muito tempo, mas hoje é o dia que eu estou te perguntando se você quer a vitória, se você quer a bênção. Talvez você tenha que ir lá no passado. Alguém te feriu, alguém te machucou. Vai lá,
perdoa. Essa é a noite de você ser liberto dessa prisão que chama mágoa, que nos amarra, que nos entristece, que nos impede de orar, que impede o nosso louvor de ser um louvor perfeito a Deus. E talvez você esteja dizendo: eu não consigo. Talvez você não consiga com as suas forças, mas com a ordem de Jesus, você vai conseguir, em nome de Jesus. Você vai ter a vitória. Se Deus falou ao seu coração, através dessa mensagem, eu queria orar com você, para que você tivesse uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida não só de santidade, mas a vida de sanidade também, sarado, uma vida de alegria, de paz, de harmonia. E eu quero dizer para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você está perdendo seu tempo, porque não tem nada melhor do que Jesus na nossa vida. E é tão simples, é só você falar: eu quero Jesus Cristo, eu quero Ele como Senhor e Salvador. Você aqui, você online, toma essa decisão na sua vida, porque vale a pena ter Jesus na nossa história. Se não é Jesus na história desse homem, ele estava perdido. Mas Jesus Cristo entra na história das pessoas para melhorar a vida e para dar esperança de vida eterna. Se Deus falou ao seu coração que você quer nessa noite entregar sua vida a Jesus Cristo, ou seja, você quer dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero que o meu problema seja resolvido, eu quero que essa mágoa saia, eu gostaria de orar por você. Coloque a mão no seu coração e fale: Deus, essa palavra foi para mim. Nós temos que ser sinceros com Jesus. Esse foi para mim. Eu tomo posse dessa bênção, eu tomo posse dessa palavra. Eu quero sair curado, transformado. Eu quero perdoar nessa noite. Eu quero algo novo. E Jesus Cristo, que nunca nos decepciona, Ele está fazendo o diagnóstico na vida de muitas pessoas aqui. E Ele vai dar a palavra de ordem: levanta, toma o teu leito e anda. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque nós temos a tua palavra, que nos traz tantos ensinamentos tão preciosos, e que entram lá dentro da nossa alma, Senhor, e mexe com o nosso interior, e traz muito mais equilíbrio para nós vivermos essa vida, Senhor, que é cheia de sobressaltos, de surpresas agradáveis, sim, mas muitas delas desagradáveis, ó Pai, situações adversas que nós vivemos, mas que bênção nós podemos ter a certeza que o Senhor sempre está olhando com o teu olhar de misericórdia para a gente. Nós, Senhor, tomamos posse da tua palavra, Senhor, e eu lhe peço agora, neste momento, se há alguma enfermidade que precisa ser curada, gente que realmente, Senhor, tomou posse da tua palavra, que o Senhor neste momento toque na enfermidade, seja ela no corpo, seja ela lá na alma, ó Deus, que o Senhor vá de encontro, sarando, transformando essas vidas. Ó Deus, se tem alguém que está vivendo problemas familiares, de desgastes dentro do casamento, dos relacionamentos, pais e filhos,
Ó Pai, que o Senhor esteja agora, neste momento, transformando também essas situações, ó Pai. Se alguém tem vivido um problema, seja financeiro, ó Pai, que tem trazido transtorno, ó Deus, abre as portas nessa noite, dá, Senhor, direção ao teu povo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja curando, que a gente pare de dar desculpa e tome posse pela fé da tua palavra, tome posse pela fé da tua vitória, tome posse pela fé da bênção que vem do Senhor. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que abre portas. Ó Deus, se tem alguém, ó Deus, que está vivendo situações as mais diversas aqui, ó Deus, que eu não falei, mas que o Senhor sabe que estão passando, ó Pai, estão com dores que vieram lá do passado, ó Deus, foram vitimadas por assédios, ó Pai, seja sexual, ó Pai, seja moral, seja situações de violência, seja maus tratos. Ó Deus, essa é uma noite de cura, de perdão, de transformação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós temos a tua palavra que é libertadora, a tua palavra que é transformadora, a tua palavra que faz maravilhas na nossa vida, e nós somos gratos por ela. Haja na vida do teu povo possa sair deste lugar, Senhor, restaurado, ó Deus, sarado, Senhor, no corpo e na alma, ó Deus, e que o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado em cada uma dessas pessoas. Ó Deus, que eu sei que o Senhor está olhando agora, o Senhor olha individualmente, como o Senhor olhou para aquele paralítico, Senhor, que estava há 38 anos, ó Deus, não deixa que ninguém desista, que ninguém desanime, mas vá para frente, acreditando na sua bênção e na sua vitória. E agora, Senhor, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua graça, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor certamente vai nos dar a oportunidade de vivenciar, Senhor, coisas novas na nossa vida, vitórias inesquecíveis, Senhor, que vai marcar a nossa vida, Pai. Te peço, Senhor, pelo final de semana, nós teremos Santa Ceia do Senhor, nós teremos, Senhor, batismo, ó Deus, ó Senhor, um final de semana tão abençoado, que o Senhor esteja abençoando de uma forma poderosa, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Guarda-nos, ó Pai, nós somos dependentes do Senhor, e gostamos de ser dependentes do Senhor. Leva-nos debaixo dessa poderosa mão, que domina toda a terra, que governa toda a terra, e é Senhor de todas as coisas, e nós somos gratos por te pertencer, e ser, Senhor, ter a certeza no nosso coração, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, nos céus. Nós te agradecemos por tudo, e pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.